No dia de hoje, na vertente tecnológica, vamos falar sobre a nova polémica que a Apple está prestes a enfrentar, onde a mesma, em breve, irá analisar conteúdo de 3 plataformas suas contra o abuso infantil. Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Já não é novidade nenhuma para nós, amantes da tecnologia, que a Apple adora estar metida em polémicas. O velho lema de que falem bem ou falem mal, o que interessa é que falem de mim, parece algo que ponta assente como imagem de marca. Muitas são as polémicas que vos trago aqui constantemente, onde a Apple acaba por estar sempre no centro do furacão. Não o faço porque gosto, mas porque infelizmente esta empresa não nos dá outra alternativa. Isto quer dizer que o que ela faz está tudo mal? Não, pelo contrário, há muita coisa boa que ela faz, paga um preço por isso, não estando sempre certa, mas segue tentando. Durante o dia de ontem, o professor de criptografia da Universidade Johns Hopkins, de nome Matthew Green, falou através das suas fontes e que mais tarde foram corroboradas pelo Financial Times, que em breve a Apple lançaria um sistema de nome Neural Match que irá permitir identificar conteúdos semelhantes em diferentes arquivos por meio de pontos de interseção ou valores em comum, usando algoritmos de hashing para detectar os sinais de abuso infantil nas fotos. Algoritmos de hash são programas unidirecionais para que o texto não possa ser desmontado e descodificado por mais ninguém. E esse é que é o ponto. O hash protege os dados em repouso, portanto, mesmo que alguém tenha acesso ao seu servidor, os itens armazenados irá permanecer lá elegível. Portanto, em casos de imagem, a Apple pretende, em termos práticos, que esse mesmo sistema, através de algumas variantes e conjugações, usando o algoritmo, possa detectar usuários com posse de pornografia infantil. O sistema que está a ser desenvolvido pela Apple, segundo Matthew, funciona da seguinte forma. Caso o Neural Match detecte muitos arquivos com hash relacionados a abuso infantil, uma equipa de revisão constituída por pessoas poderá entrar em ação e analisar todos os conteúdos envolvidos. Caso algo ilegal seja de facto encontrado nas fotos, a equipa poderá acionar as autoridades responsáveis. Só que até então tudo não passava de mera especulação, mas horas depois, sabendo da polémica que isso poderia gerar, por conta das questões sobre privacidade e segurança, a Apple confirmou de forma oficial que este sistema existe e que vai avançar não só no iOS 15 e iPadOS 15, como também no macOS Monterey 12. A primeira novidade é precisamente aquela descrita pelo professor, mas há alguns detalhes que não foram comentados por ele. O exame às imagens de facto funcionará no próprio dispositivo, mas entrará em ação somente em dispositivos com a aplicação Fotos, estando o iCloud ativado, ou seja, antes que a imagem seja enviada para a nuvem, o sistema irá analisar o conteúdo para detectar possíveis sinais de abuso infantil. Segundo a Apple, os hashes gerados por cada imagem são armazenados com criptografia no próprio dispositivo do usuário. Se o sistema detecta um hash que sinalize conteúdo de abuso infantil, o dispositivo gera um sinal de segurança que é enviado ao iCloud junto à imagem. Se aquela conta ultrapassa um limite pré-determinado, e que não foi divulgado qual é esse limite, de sinais de segurança, um alerta é disparado e a empresa pode analisar manualmente as fotos sinalizadas, podendo acionar as autoridades caso confirmado o crime. A segunda novidade é que este novo sistema irá ser implementado tanto no iMessage, como na Siri, como no Spotlight, em dispositivos que pertençam a menores de idade,
fazendo parte de uma conta de compartilhamento familiar da iCloud, como meio de proteger os menores para abusos em mensagens que possam conter conteúdo impróprio. Funcionará assim: nas contas em menores de idade, a tecnologia entrará em ação para identificar no próprio dispositivo conteúdos pornográficos ou impróprios enviados às crianças pelo iMessage. Caso o sistema detecte um conteúdo inapropriado, a imagem será exibida totalmente borrada e com alerta de que aquele arquivo pode conter conteúdo sensível. Caso a criança toque no botão Ver imagem, o iMessage explicará a razão para aquele conteúdo ser considerado sensível. Para as crianças abaixo dos 13 anos, caso persistam em ver o arquivo, os responsáveis do compartilhamento familiar do iCloud receberão uma notificação avisando sobre o que está a acontecer. Ainda para os menores de 13 anos, o sistema poderá avisar caso eles enviem mensagens inapropriadas para outras contas. Todos os recursos são opcionais e deverão ser ativados nas contas dos responsáveis do compartilhamento familiar do iCloud. Por fim, todas estas novidades serão disponibilizadas primeiro nos Estados Unidos, ainda este ano. Só mais tarde irá chegar a outros países. Aguardemos que consequências poderá trazer com a implementação deste novo sistema, visto que muita gente e muita instituição levantará muitas questões sobre a privacidade e segurança. Que polémica, meus amigos, que esta notícia irá causar. Eu sou a favor daquilo que a Apple vai implementar com este novo sistema, porque de facto cada vez mais, e a gente bem sabe que este problema de abuso infantil de conteúdos pornográficos já é um velho problema de há muitos anos para cá, e que com o passar dos anos cada vez mais este flagelo, esta praga cada vez mais tem aumentado, e com a agravante da pandemia certamente que este problema aumentou a 1000%. Então provavelmente deve ter chegado aos ouvidos da Apple e muito provavelmente também à da Google, que mais tarde ou mais cedo também irá implementar talvez no Android 12 algo deste género, mas deve ter chegado aos ouvidos da Apple, não sei se através dos engenheiros, de funcionários, ou seja, do que for, feedbacks neste sentido que pudesse ser usado este problema que estivesse a acontecer de forma tão gravosa, principalmente com o acrescente da pandemia. Até porque eles também têm os dados dos dispositivos que estão online e sabem perfeitamente com que idades é que estão a ser usados esses dispositivos. Muito provavelmente devem ter recolhido por diversas vezes dados de dispositivos iPhones, iPads, ou seja o que for, sendo usados por pessoas de menores de idade e principalmente abaixo de 13 anos, e eles tinham que arranjar uma maneira de salvaguardar não só as famílias, mas principalmente os menores. E com o crescente deste flagelo, com o crescente deste problema, principalmente agravado por conta da pandemia, rapidamente devem ter achado que tinham que arranjar uma forma de cortar, de diminuir este flagelo que já nos assombra há tantos anos. Arranjaram esta forma que já sei que muita polémica irá causar, porque isto vai permitir com que terceiros, neste caso a Apple, que eu considero como terceiros dentro do nosso dispositivo, possam estar a averiguar a situação. Aqui a questão, não sei se vocês entenderam, é que em primeira instância é o próprio sistema, ou seja, é a máquina que irá analisar os arquivos, que irá analisar as imagens. Se de facto o algoritmo encontrar ali um padrão e achar que existe ali algo que possa ser comprometedor, isso irá despoltar no sistema um alerta, e esse alerta vai ser visionado, e depois aí já por seres humanos, né, por nós pessoas, que existe ali um alerta em determinada situação, e depois é com base nesse alerta que uma equipa irá pegar nisso e irá analisar. E aqui é que entra a questão, é que depois irão ser pessoas que irão estar a analisar aquelas imagens, mesmo sabendo nós que aquilo que está a ser analisado é constituído como crime.
Ainda assim, infelizmente por falhas que estão colocadas na lei, eu sei que irá haver muitos advogados quando estas situações forem a tribunal e começarem a dar polémica. Já sei que vai haver muitos advogados a pegarem nesta questão, a dizer que há um abuso em questões relacionadas com privacidade, há um abuso relacionado com questões de segurança, etc, etc. Porque bem nós nos lembremos que muitos terroristas têm usado iPhones e que já têm levantado muitas polémicas, e que a Apple tem sido colocado em tribunal por diversas vezes, muitas vezes até tem sido confrontada pelo próprio governo nos Estados Unidos, a querer obrigar a Apple a querer abrir os seus iPhones para que possam, né, estar os iPhones disponíveis para as autoridades competentes analisarem o conteúdo para relacionar se o terrorista estava ou não relacionado com aquele crime, e que a Apple diz que a regra e o padrão é igual para todos, e vocês sabem que tem havido sempre essa polémica ao longo destes anos, agora com mais esta polémica que pode ser constituído como uma invasão de privacidade, pode ser constituído como fuga de segurança ou algo do género. A gente sabe que isto vai levantar grandes polémicas, grandes questões relacionadas com esta questão da privacidade e segurança, mas para mim é uma atitude que já vem tarde, mas que finalmente vai vir para salvaguardar as nossas crianças e dar uma paz de espírito e mais uma segurança aos próprios pais desses menores. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.